Amém, glória a Deus, muito obrigada. Graça e paz, irmãos. Quem não estava de manhã aqui? Dá um oi aí. Poucas pessoas. Então, para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Wilze Adorno. E segundo o pastor de vocês, que é um homem de Deus, profético, eu tenho 18 anos. Só para deixar claro que eu gostei dessa fala dele, achei importante enfatizar nesse momento. Irmãos, estou muito feliz da gente estar aqui, de voltarmos para esse segundo tempo. E eu creio que Deus tem mais para nós. Você crê nisso, que Deus tem mais para você? Quem já foi tocado pelo Senhor, mexido pelo Senhor na parte da manhã? Amém, aleluia. Você pode dizer já que você não vai ser mais o mesmo? Amém, glória a Deus, glória a Deus. E eu creio que há mais de Deus para nós, há mais do Senhor para nós. E agora eu quero falar com vocês, um pouco com vocês sobre qual será a importância do ministério com crianças na igreja. Qual é a importância do ministério infantil? Será que de fato é tão importante assim? Depois que nós falamos aqui sobre a importância dos pais, depois que nós falamos aqui sobre a importância do nosso discipulado em casa, será que a gente pode dizer, a gente já faz em casa, os pais já fazem em casa, acabou, não precisa da igreja? Claro que não, nós precisamos sim. Na verdade, os pais e a igreja, eles são parceiros. E mais do que isso, os pais têm responsabilidade sobre a igreja. E eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Mas qual seria, então, a importância do ministério com crianças? Qual seria a importância daquilo que nós fazemos com as crianças todos os domingos, sempre que nós nos reunimos com elas? O que, de fato, as crianças precisam ali no ministério infantil? Será que você já parou para pensar sobre isso? O que as crianças precisam encontrar aos domingos ou nos cultos durante a semana? O que elas precisam encontrar quando chegam à igreja? Será que as crianças têm encontrado na igreja aquilo que elas precisam? Será que elas têm encontrado aqui nos cultos ou lá na sua célula, que eu esqueci o nome, como que é a célula aqui? Atos, isso. Lá no Atos, será que elas têm encontrado aquilo que elas precisam? Quando a gente fala sobre aquilo que as crianças precisam, muitos não pensam naquilo que elas precisam, muitos pensam no que eles mesmos precisam. Muitos pais pensam no que eles mesmos precisam em relação ao ministério infantil. Muitos outros adultos pensam no que eles precisam em relação ao ministério infantil. Não no que as próprias crianças precisam. Não no que as crianças necessitam encontrar na igreja. E o que muitas pessoas esperam do ministério infantil? Muitas das pessoas esperam que o ministério infantil seja um guarda-volumes. Eu venho para cultuar ao Senhor, deposito o meu volume, meu filho ali, e no final do culto retiro, para que ele não me atrapalhe, não me incomode. Então ele é um guarda-volumes. Então muitas pessoas esperam que o ministério infantil cumpra esse propósito de guarda-volumes. Muitos esperam que a EBD funcione com esse propósito. Você chega, deposita as crianças ali, no final você pega. Se esse é o propósito do ministério com crianças, importa o que está sendo feito ali? Não. Para ele, o que é importante é que a criança esteja sendo guardada e que no final seja entregue sem nenhuma avaria. Que seja entregue perfeitamente. Para muitas outras pessoas, elas esperam que o ministério infantil seja um centro de babás gospel, onde você vai cuidar das crianças, Está ali cuidando das crianças, garantindo que elas se mantenham vivas. E infelizmente, o ministério infantil em muitas igrejas, ele tem cumprido esse papel, tem mantido as crianças vivas.
E no final do culto, que os voluntários e os professores do Ministério Infantil, quando se encontram, eles celebram. Ufa, todos sobreviveram. Vocês riram porque já falaram isso. Riram porque falaram isso, tenho certeza. E aí, eu imagino um pai ouvindo isso, né? Ou uma outra pessoa ouvindo e pensando assim, era para esperar que morressem? Né? Era para esperar que alguém morresse aqui? E não é esse... Será que é isso o que as crianças precisam? Será que é esse o ministério infantil que as crianças precisam? Será que essa é a importância do ministério infantil? Segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, essa é a importância do trabalho com as crianças? Para muitos outros, eles esperam que seja um espaço de recreação. O importante é que seja divertido. Por isso, muitos pais, ao chegarem com as crianças no ministério infantil, falam: filho, vai lá, você vai brincar muito. Vai brincar muito. E o que ele reforça para os filhos é apenas isso. Pode ter brincadeira no ministério infantil? Deve. A brincadeira, o lúdico, é uma linguagem da criança. Ela aprende assim brincando. Mas ele vai para ali para brincar somente? Não. Então, muitas pessoas, elas acham que o ministério infantil vai cumprir a sua função, vai ser o que as crianças precisam se tiver diversão. Muitos outros consideram que as crianças precisam de uma escola. E aí eles fazem Ctrl+C, Ctrl+V da escola na igreja. E até esses dias uma irmã muito engraçada, assim, ela na maior das boas intenções, claro, ela falou: se as crianças têm mochila, estojo, caderno para ir para a escola, tem que ter também para vir para a igreja. Aí eu falei: claro, porque a escola também é uma igreja, né? Só que não. Será que as crianças precisam de mais uma escola? Será, gente? Não. As crianças aprendem na EBD, aprendem no Ministério Infantil? Sim. Mas o Ministério Infantil, ele tem essa função? Será que é isso que as crianças precisam? Não. Então, o que é? Qual o papel do Ministério Infantil? Ele não tem que cumprir o papel que as pessoas esperam que ele cumpra. Quem aqui já faz parte do Ministério Infantil? Levanta a mão. Quem ainda não faz? Levanta a mão. Está em pecado. Senhor, perdoa eles, não sabem o que fazem. Mas ainda há tempo de você arrepender. Hoje é o dia da sua conversão. Amém, irmãos? Quem está do lado de um irmão aí que levantou a mão, você pode falar: bem-vindo ao Ministério Infantil. É hoje que você chegou. Chegou no melhor lugar do mundo. Agora, deixa eu te dizer. O Ministério Infantil, ele não tem que cumprir o papel que as pessoas esperam dele. Se a obra é de Deus, nós temos que nos preocupar, e muito, com o que Ele espera sobre o Ministério Infantil. Nós temos que nos preocupar com o que Deus espera em suprir essas crianças. Qual a expectativa de Deus em relação ao ministério? Essa expectativa é a que nós temos que suprir. O que Deus quer que o Ministério Infantil seja, é o que ele tem que ser. Ele não tem que ser o que os pais acham que tem que ser. Ele não tem que ser o que nós achamos que tem que ser. Nem o que as crianças acham que tem que ser. Tem que ser o que Deus quer que seja. Porque aí é a igreja que as crianças precisam. O que Deus quer que o Ministério Infantil seja, é exatamente o que as crianças precisam. Então, qual é essa igreja que as crianças precisam? Primeiro, uma igreja que conduz as crianças a Cristo. Abre a sua Bíblia em Marcos 10. Marcos capítulo 10, versículo 13. Com certeza, a maioria de vocês já conhece esse texto bíblico. Marcos 10, 13. Muitos de vocês já pregaram sobre ele. Muitos de vocês já falaram para as crianças sobre ele, para os outros adultos sobre ele. Muitas pessoas conhecem esse texto. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais em cima dele. Marcos 10, 13 diz: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam.
Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Esse texto aqui de Marcos nos mostra exatamente o que Deus espera em relação ao ministério com crianças. Mostra exatamente a igreja que as crianças precisam. E a primeira característica que nós percebemos aqui nesse texto, nessa passagem, do que Jesus viveu e o que Jesus ensinou para os seus discípulos, e ele ensina a nós sobre a forma de lidarmos com as crianças, a primeira atitude de uma igreja que se revela aquela que as crianças precisam, é uma igreja que conduz a criança a Cristo. Então, nós, como ministério infantil, precisamos ser um ministério que conduz as crianças a Cristo. Onde a gente vê isso? Aqui, logo no início, quando diz no versículo 13: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Olha que interessante. Conduzir as crianças a Cristo é a nossa missão. É importante destacar aqui que as pessoas levavam as crianças até Jesus para que ele tocasse nelas. Eles não levavam as crianças até Jesus apenas para que eles ouvissem Jesus falar. Eles não levavam as crianças até Jesus para que elas estivessem ali no meio. E a Bíblia nem diz o seguinte: os pais iam para ouvir Jesus e as crianças iam junto, de lambuja. É isso que diz? Não. A Bíblia diz que de uma forma muito intencional, ou seja, de propósito, as pessoas levavam as crianças até Jesus. Não era algo do tipo: não tenho com quem deixar, vou levar comigo. Ah, já que anda comigo mesmo, então vamos. Não, era intencional. Eles levavam as crianças para que Jesus tocasse nelas. Era para que elas fossem tocadas por Ele. O que isso nos fala? Nós devemos conduzir as crianças a Jesus. Essa é a nossa missão. Então, se uma criança sai da nossa igreja sem conhecer a Jesus e o poder da cruz, foi em vão. Se ela veio aqui somente porque o pai a trouxe, porque ela simplesmente veio porque não tinha com quem ficar. Se ela veio e ela participou de um culto, participou de qualquer outra coisa, mas ela não teve um encontro com Jesus, se Jesus não tocou nela, foi em vão. Por isso que é fundamental que uma criança nasça de novo, tenha uma experiência real com Jesus. Essa é a nossa função. Nós devemos ter crianças no nosso ministério que são tocadas pelo Senhor. Será que você pode dizer isso? Que lá no seu ministério, quando as crianças entram, elas de fato têm uma experiência com Jesus? Será que você está conduzindo essas crianças até Jesus? Ou será que elas estão ali para ouvir uma história somente, para passar o tempo, para ficar ali até que o culto acabe? Nossas crianças estão no ministério com esse propósito, para serem tocadas pelo Senhor. Eu me lembro de uma garotinha de 6 anos que foi visitar a nossa igreja. E estávamos ali no momento do louvor, no nosso culto. E no meio do culto, no culto do Kids, né? No culto com as crianças. A gente estava lá no meio do culto Kids, destacando algo. Nosso culto Kids acontece paralelo ao culto dos adultos. Enquanto está acontecendo o culto com as crianças, dos adultos, está acontecendo o culto com as crianças, em outro ambiente, em outro espaço. E a gente estava lá no culto com as crianças, e essa garotinha de 6 anos, era a primeira vez que ela estava visitando. Quando ela chegou, a amiguinha falou assim: pastora, é a primeira vez dela aqui no Kids, ela nunca veio em nenhuma igreja. Falei: mesmo? Bem-vinda, que bom que você está aqui. Abracei ela. E aí, começou o louvor, nós estávamos louvando, e aquele momento tão maravilhoso de adoração. Estávamos conduzindo as crianças ao louvor e adoração. De repente, aquela menininha de 6 anos começou a chorar, a visitante. E ela começou a chorar, e eu pensei assim: ai meu Deus, deve estar querendo os pais. Visitando, primeira vez, deve estar com saudade dos pais. Ai, vamos lá, né? Aí eu abaixei: oi, princesa, o que foi que você está chorando? Aí ela: é de emoção.
é de alegria. Ela não sabia explicar. Era a presença de Deus tocando a vida dela. Aquela criança estava sendo tocada por Jesus. Se as nossas crianças entram no nosso ministério e saem sem serem tocadas por Jesus, foi em vão. Isso não quer dizer que todas as vezes essa criança vai chorar. O toque de Jesus algumas vezes nos traz alegria. Uma alegria com risos e eu tinha que mostrar até um vídeo de uma criança no nosso último culto Kids, na hora do louvor. E a gente estava lá, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E esse menino, de 5 anos, fazia assim. E ele cantava desse jeito. E eu filmei, que eu falei assim, às vezes as pessoas acham que só aquela criança que está assim, né? É aquela que está adorando de verdade. Gente, aquele menino estava adorando. Com todo o coração dele, eu tenho certeza disso. Ele cantava e ele balançava assim. Então não quer dizer que uma criança que não chore, né? Ela não foi tocada por Jesus. Mas será que você tem essa busca? Será que você tem essa convicção de que, Senhor, eu estou ali para conduzir as crianças ao Senhor, para que o Senhor toque nelas? Não estou ali para encher linguiça. Eu não estou ali para ficar entretendo as crianças. Eu não estou ali para passar tempo, para ficar fazendo coisas enquanto o culto dos adultos está lá, prolongando. Não, eu estou aqui para abençoar essas crianças de forma que elas sejam tocadas por Jesus. Então, essa é a igreja que as crianças precisam. Esse é o primeiro papel, a importância do ministério com crianças, conduzir as crianças a Cristo. A segunda importância é ser um ministério e ser uma igreja que não retém a bênção das crianças. Como assim não reter a bênção das crianças? O versículo 13, ele continua. Ele diz, né? Algumas pessoas traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Os discípulos os repreendiam. Você sabia que essa palavra repreendiam no original, no grego, é epetimizan, mais ou menos essa pronúncia. Eu não falo grego, mas eu imagino que é mais ou menos assim que se pronuncia. E essa palavra, ela significa censurar, proibir. Os discípulos repreendiam as crianças. Quer dizer que os discípulos proibiam as crianças, censuravam as crianças de chegar até Jesus. Muitas vezes nós vemos isso que aconteceu com os discípulos, e eu sou crente há alguns anos, eu ia falar a minha idade. Eu entreguei a minha vida para Jesus quando eu era criança ainda, mas eu já nasci num lar cristão. E eu nunca vi uma pessoa, um crente, falando assim, realmente o que os discípulos fizeram foi certo. Eles realmente tinham que ir lá proteger Jesus, tinham que realmente repreender aquelas crianças. Nunca vi nenhuma pessoa falar isso. Alguém já viu alguém elogiando a atitude dos discípulos? Muito pelo contrário, o que todo mundo fala? Que absurdo o que os discípulos fizeram. Meu Deus, que absurdo. Mas, gente, muitos de nós fazemos o mesmo com as crianças. Como assim, pastora? A gente não vai repreender as crianças. Lembra que repreender significa censurar? Muitas vezes nós censuramos. É como se nós falássemos assim, Jesus é só para maiores de 18 anos. As crianças não precisam de culto de verdade. Os adultos precisam. As crianças não tem problema se elas saírem do culto do mesmo jeito. Não, mas o adulto, ele precisa ser tocado por Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos censurando a presença de Jesus. Estamos falando que só os maiores têm acesso livre. Nós retemos a bênção das crianças quando julgamos que elas não têm idade para compreender a palavra. Ou que elas são pequenas demais para terem experiências profundas com Deus. A gente acha, elas ainda são muito pequenas, são apenas crianças. A gente às vezes nem espera isso delas. Nós estamos no mover, no culto dos adultos, recebendo a palavra, ministrando louvor, aquele mover, aquela atmosfera, e a gente nem se lembra muitas vezes da existência de um ministério infantil, paralelo a esse culto, e se lá está tendo o mesmo mover que aqui. Será que você sai do culto dos adultos preocupado? Será que lá as crianças hoje
também foram cheias dessa presença de Deus? Será que eles também experimentaram de Deus assim como nós experimentamos aqui hoje? Se nós não fazemos isso, a gente está sendo como os discípulos. Porque a gente está pensando o quê? Adulto? Sim. Crianças? Não, eles não precisam. Sabe? Por que muitas vezes a gente pensa isso? Porque nós não vemos o seu espírito. A gente não vê o espírito das crianças, a gente olha a idade. Nós não entendemos a urgência do coração de Deus. Nós achamos que criança não precisa de Deus, ela precisa ser entretida. E aí uma líder de uma célula de adultos, há um tempo atrás, alguns anos atrás, graças a Deus, eu espero que essa realidade hoje não aconteça mais na nossa igreja. Mas alguns anos atrás, uma líder de célula de adultos me procurou, muito bem intencionada, e pediu uma folhinha de atividade. Pastora, vocês não têm no Ministério Infantil uma folhinha de atividade, assim, com as atividades para colorir, assim, para a criança pintar? Não. E eu falei, ué, como assim? Não, então, é porque tem uma criança na minha célula, que está visitando a minha célula, que está passando por depressão. E aí eu queria dar uma folhinha de atividade para ela ficar pintando durante a célula. Eu falei, não estou acreditando. Não estou acreditando que uma criança em depressão, a salvação dela vai ser uma folhinha de atividade? Se chegasse um adulto em depressão, você ofereceria a ele uma folhinha de atividade para ele colorir? Você apresentaria o que para ele? Jesus. E por que com a criança é diferente? Porque muitas pessoas olham a idade, não olham o espírito. Nós não temos que olhar a idade, a gente tem que olhar o espírito da criança que carece do Espírito de Deus. O espírito da criança que clama por Deus, que tem fome de Deus. Esse tem que ser o nosso coração. Sabe, irmãos, Jesus disse em Lucas 10, 21, ele disse o seguinte: eu te louvo, Pai, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Muitas pessoas acham que as crianças não vão entender a palavra, que elas não vão entender aquilo que a Bíblia diz. Irmãos, engano. Aqui, quando Jesus fala isso, que ele esconde as coisas dos sábios e cultos e revela aos pequeninos, pequeninos aqui no original é nepios, e é literalmente criança pequena. Deus revela as crianças pequenas aqui. Eu sei que Jesus também estava usando também no sentido literal, mas isso não tira a aplicação dessa palavra também aliás, Jesus estava dizendo no sentido figurado, mas isso não tira a aplicação dessa palavra no sentido literal. Jesus estava falando que sim, os pequeninos, as crianças pequenas, Deus revela coisas a elas. Deus fala coisas profundas, coisas tremendas aos pequeninos. Deus não oculta as coisas do reino aos pequeninos. Ele não oculta as coisas do reino aos pequeninos. Ele quer revelar, ele quer que eles conheçam. O ministério infantil, então, não pode ser um lugar apenas de historinhas. Deus espera que nós sejamos instrumentos dele para trazer revelação profunda da palavra para essas crianças. A gente não pode ter a ideia de que, nos adultos, a gente sai cheio da palavra revelada. Nas crianças, historinha. Não, as crianças precisam ter revelação da palavra. Isso nos fala de rema. Qual a diferença entre rema e logos? Na Bíblia, nós vamos ver no Novo Testamento ali, duas palavras para a tradução de palavra. Palavra. Palavra é traduzido como logos ou rema. Quando diz logos, está falando da palavra escrita. E quando a palavra de Deus fala ali de rema, está dizendo a respeito de palavra revelada. O logos escrito, a palavra escrita, qualquer teólogo, qualquer ateu pode ler e ter conhecimento. Todas as crianças podem sair do ministério infantil com a logos, com a palavra decorada, com a historinha contada. Agora, o que Deus quer que elas entendam, o que Deus quer dar acesso a elas, é a palavra revelada. É a palavra que dá vida. É aquilo que, você já leu a Bíblia e aquilo começou a fazer sentido. Você já leu aquele versículo 100 vezes. Um belo dia você lê e fala, como Deus falou comigo. Isso já aconteceu com alguém aqui? Se não aconteceu com você, provavelmente você não é crente ainda, precisa ter uma experiência. Brincadeira, gente. Mas é verdade. Você precisa.
Eu lembrei do meu marido agora. Ele pregou domingo no culto, e aí ele foi e falou. Porque hoje em dia tem uns coaches aí, que são uns coaches que fica pregando uma teologia que não é verdadeira. A gente tem que ter cuidado. Ele falou, gente, eu tenho muita coisa contra coach. Aí ele, não, gente, estou brincando. Ele, não, estou brincando não, é sério, eu tenho muita coisa contra. Ele, não, é sério, estou brincando não, tem muita coisa contra mesmo. Aí eu lembrei dele agora. Então, irmãos, a palavra revelada, aquela mesma experiência que você tem quando você está lendo a Bíblia, e a Bíblia salta no seu coração e você, nossa, como Deus falou comigo. As crianças precisam disso. Elas precisam dessa experiência. Não apenas saber a história, mas o que aquela história implica na vida dela. Assim como Deus fez lá, Deus quer fazer aqui na minha vida. Assim como assim como Pedro foi usado para curar, Deus quer me usar para curar. Assim como Jesus tocou naquela mulher e ela foi curada, Deus quer tocar em mim, Ele quer me curar. Isso precisa ser real na vida das crianças. Então, não retenha o rema das crianças. Não retenha a palavra revelada da vida das crianças. Elas precisam disso. Quando nós achamos que não, elas são muito pequenas, não precisa disso, que exagero, nós estamos sendo como os discípulos. Quando nós retemos, nós estamos sendo como os discípulos, estamos impedindo as crianças, estamos censurando Jesus. E, em terceiro lugar, uma igreja que se indigna pelas crianças a igreja que as crianças precisam é de uma igreja que se indigne por elas. Nós precisamos nos indignar pelas crianças. No versículo 14, depois que os discípulos fizeram isso, repreenderam as crianças, censuraram ali Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus viu isso, ficou indignado. Irmãos, poucas vezes na Bíblia a gente vê Jesus indignado de fato, mas essa foi uma dessas vezes. A Bíblia diz que Jesus ficou enfurecido. Indignado significa enfurecido, significa estar com raiva. Aquilo deixou Jesus com fúria. Nós precisamos também ser como Jesus. A igreja que as crianças precisam, o ministério que as crianças precisam, é esse ministério que fica indignado sempre que tem algo que dificulta as crianças de terem acesso à plenitude de Cristo. Se há algo dificultando o acesso das crianças à plenitude de quem Deus é, se tem algo que está dificultando o acesso das crianças à palavra, se tem algo que está dificultando essas crianças de terem experiências reais com o Senhor, isso tem que nos indignar. Tem que gerar indignação no nosso coração. Foi assim que Jesus agiu. É assim que nós devemos agir. Aí você sabe algo que gera indignação no meu coração, e eu tenho certeza que isso impacta diretamente no acesso das crianças a Jesus? Que talvez muita gente não acha que tem nada a ver? Aqueles tipos de memes que se fazem sobre o ministério infantil. Eu já vi memes do tipo, a mãe chegando na igreja para deixar o filho no ministério infantil, aí jogando a criança como se fosse uma bola de basquete, assim. Tipo, estou me vendo livre. Aí eu já vi memes do tipo, uma irmã, visivelmente assim, idosa, cheia de rugas, bem assim, velhinha, e falando, eu amo o ministério infantil, ele é uma bênção, me faz muito bem, e eu sou muito feliz ali de servir no ministério infantil. Aí a pessoa pergunta, irmã, e qual a idade que a irmã tem? 22 anos. E aí, esse tipo de memes, como um outro meme que teve, da tia da Salinha, não sei se vocês viram esse meme, da tia da Salinha chegando no céu. Aí tem a tia da Salinha chegando no céu, aí mostra a irmã chegando no céu, chegando assim. Aí Jesus vai e fala, ui minha filha, chegou no céu, o que foi? Fica calma. Ela, não, é porque serviu no ministério infantil a vida toda. Aí chegou aqui traumatizada. Jesus falando para ela. Aí, vem, Gabriel vai te responder, vai te receber. Gabriel, Gabriel não. Ela falando. Aí ele, não é o Gabriel do ministério infantil, não, é o anjo Gabriel. Vocês riram porque tem um Gabriel, né?
Aí a irmã vai, aí Jesus vai falar, você vai ter um galardão muito grande, porque você recebeu as crianças lá e tal. Irmãos, resumo da ópera. Por que esse tipo de meme deve gerar indignação em nós? Porque você realmente acha que uma pessoa termina de ver um meme desse e fala assim, uau, o Ministério Infantil está me chamando. As crianças precisam de Jesus. Vou para o Ministério Infantil. Quando alguém termina de assistir um vídeo desse, certamente ele pensa, graças a Deus, Deus me chamou para o louvor. Ainda bem que Deus não me chamou. Ainda vai lá e te marca lá nos comentários. Fulaninho, olha você aí. Só você para ter paciência. Né? Não sei como você consegue. E esse tipo de meme só afasta as crianças de terem a plenitude de Cristo. Por quê? Porque, gente, para as crianças serem alcançadas, para as crianças serem tocadas por Jesus, precisa ter quem as leve até Jesus. Se nós não temos quem as leve até Jesus, elas serão tocadas por Jesus? Não. E um tipo de meme desse levanta mais pessoas que as levem até Jesus? Muito pelo contrário. Repele. Espelha as pessoas, fala, não, essa daqui, isso, Ministério Infantil não é para mim. Olha aí, Deus me livre. Eu já até vi meme que nem era meme, um pastor de púlpito falando assim, se você serviu no Ministério Infantil 3 meses, você tem galardão muito grande. 1 ano então, meu Deus, você vai para o céu direitinho. Eu fiquei pensando, imagina, os membros de uma igreja dessa ouvindo isso, devem pensar o quê? Nossa, Ministério Infantil é uma bênção, como Deus está me chamando. Claro que não, as pessoas veem isso e falam o quê? Deus me livre, eu que não quero nem pisar lá. Ainda bem que Deus não me chamou para isso. Então, irmãos, esse tipo de meme, esse tipo de situação, deve gerar em nós indignação. E não só, aí eu falei de um dos pontos que gera indignação em nós, mas tantas outras situações em relação às crianças, que afastam as crianças de Cristo, da plenitude de quem o Senhor é, que às vezes nós não ficamos indignados. Aí eu quero te dizer algo. Jesus se indignou e ele teve uma ação. O que acontece muitas vezes? Nós ficamos indignados porque fizeram um desenho agora que tinha influência da ideologia de gênero e tal. O que a gente faz muitas vezes? Compartilha no Facebook, compartilha lá no Instagram. Que absurdo estão fazendo com as nossas crianças. Olha que absurdo e tal. E aí a gente faz isso e pensa, fiz minha parte. É muito comum eu receber vídeos de um monte de gente, muitas pessoas mandando, olha pastora, que absurdo o que fizeram com as crianças. Aí eu vou e falo, ok, eu vi sua indignação, agora eu quero ver sua ação. Porque indignação sem ação não vale nada. Jesus não ficou indignado e ponto final. Ele teve uma ação. Jesus, ele teve uma ação depois disso. A Bíblia diz que ele deu um sermão nos discípulos. Ele passou a visão correta acerca das crianças. Ele ensinou os discípulos como era a atitude certa, a atitude correta, a atitude que ele esperava em relação às crianças. Nós não devemos ter indignação em relação ao que estão fazendo com as crianças e ficar de braços cruzados apenas falando, que absurdo o que estão fazendo. Vou compartilhar lá no meu grupo do WhatsApp. Que absurdo fazer isso. Isso não é ação. A nossa ação tem que ser, eu vou pregar o evangelho, vou fazer a diferença na vida dessas crianças. Sabe, teve um vídeo, inclusive, que eu gravei há um tempo atrás, depois de uma situação onde ficaram indignados, porque estavam fazendo aquele tipo de vídeo, aqueles boneca momô, aí depois apareceu outro, gente, sempre vai ter ataques às crianças. O diabo, isso não é novidade, desde Moisés, lembra? Queria matar as crianças. O diabo quer atacar essa geração. Ele quer acabar com as crianças. Isso é fato. Aí o que acontece? Aí as pessoas assim, olha que absurdo, mas não faz nada. Aí sabe o que eu falei? Fiz um vídeo. Falei, é porque eu fico indignada, que eu faço algo, que eu vou lá, todo domingo ministrar para as crianças no Ministério Infantil, porque eu quero que elas sejam diferentes, que elas sejam tocadas por Jesus. E você, o que você está fazendo com a sua indignação? Converta a sua indignação em ação. Vá servir no Ministério Infantil, vai fazer a diferença na vida das crianças, vá ministrar a elas com unção, vá conduzi-las a Cristo.
Jesus não ficou indignado e acabou. E ficou olhando os discípulos. Nossa, olha o que os discípulos estão fazendo, meu Deus. Não, Jesus foi lá e corrigiu a atitude. Nós devemos ter a mesma atitude. Se você vê alguém falando algo errado sobre o ministério, você deve ter uma postura. Não de você ser o chato que fica dando sermão em todo mundo, não é disso. Mas de você mudar a postura. Sabe, teve uma vez, numa reunião, a gente estava com vários pastores, assim, e aí de repente um dos irmãos falou assim, pois é, aquela menina se despontou, né? Ela se destacou e tem sido uma bênção. Que engraçado, eu imaginei que ela daria no máximo, assim, para o ministério infantil. Na minha frente. Aí o outro irmão, riu. Foi a minha deixa. Eu falei, não achei engraçado. E aí plantou um climão. Não, porque você não sabe, não foi isso que a gente quis dizer, o ministério infantil é muito importante. Aí eu falei, irmão, mas a sua fala não foi exatamente essa. O que você quis dizer que para o ministério infantil qualquer um. E não é verdade. No ministério infantil nós precisamos dos melhores. Porque nós estamos formando uma geração ali. Amém? Nós precisamos nos indignar, sim, se alguém falar algo contrário ao que o Senhor pensa sobre o ministério infantil. Calma, não é para você ser o chato da história. Que os irmãos também vão pensar assim, nossa, não posso nem falar ali. Mas, de certa forma, lá na nossa igreja, todo mundo já sabe. Os irmãos já nem ousam falar para mim que criança dá trabalho. Eles já viram para mim assim, pastora, porque criança dá fruto, né? Criança dá fruto. Falei, isso. Aí esses dias a irmã chegou e a gente tem um lema na nossa igreja. A gente tem uma frase proibida, não há líderes. Essa frase é proibida lá na nossa igreja. A gente não pode falar que não tem líderes, que não tem servos voluntários lá no Ministério Infantil. É proibido, porque nós vamos declarar que tem. Às vezes nós falamos, tem líderes, eles apenas não foram levantados ainda. Estão lá na igreja, em algum lugar, eles vão ser levantados. Estão lá, a gente não enxergou eles ainda. Deus vai levantar, Deus está trazendo. Quando falta, a gente declara isso. E aí, esses dias, a irmã sabe que a gente não fala isso, ela chegou para mim e falou assim, pastora, temos líderes, só que eles estão em casa dormindo. Só que eles estão em casa dormindo. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, não adiantou, não mudou, então isso aí está errado. Brincadeira. Mas nós precisamos gerar uma indignação no nosso coração a ponto de passar uma visão correta. Você sabia que Deus te levantou para que você passe uma visão correta acerca das crianças para os outros? Você é esse instrumento. Se alguém então vem e fala assim, nossa, porque aquele menino lá é bagunceiro, né? Você tem que ser o primeiro a falar assim, ele é cheio de energia, porque vai ser muito usado por Deus. Aí, essa energia que ele tem vai ser usada para Jesus. Irmãos, eu não aceito ninguém falar perto de mim que tem uma criança bagunceira. Não aceito. Fala, eu já corto na hora. Já falo, cheio de energia, né? E graças a Deus que eu faço isso desde antes de eu ter meu filho. Graças a Deus, porque Deus já sabia como seria meu filho cheio de energia. Então, graças a Deus que eu falo assim, não é porque eu tive o filho que eu mudei. Antes de eu ter filho, eu já falava isso. Uma vez uma avó, a própria avó falou, meu filho é bagunceiro demais. Eu falei, não, ele não é. Ele é uma bênção, ele é cheio de energia, só isso. Não, ele é bagunceiro mesmo. E eu, não, irmã, não é. Você tem que declarar aquilo que ele é em Deus. Então, nós precisamos ter uma indignação para mudar a visão. Para mudar a visão das pessoas em relação àquilo que está errado. A indignação de Jesus foi essa. Estava errado, a visão não estava correta. Mudamos a visão. Se alguém vira para você e fala assim, não, irmã, não vou para o ministério infantil não, porque criança dá trabalho demais. O que Deus quer que você fale? Irmão, não é verdade. O diabo quer que você pense isso. Você acha que é Deus que quer que você pense assim, não vai para o ministério, que lá dá trabalho. E Deus vira para você e fala assim, é mesmo, filho, vai mesmo não, fica aí. Quem você acha que mais celebra o fato de você virar um crente esquentador de banco ao invés de ser um crente que vai ministrar na vida das crianças? Quem mais se alegra? Deus ou o capiroto? Então a gente precisa entender que Deus quer nos usar para
ensinar a visão correta quando alguns estiverem agindo como os discípulos. Estão agindo como os discípulos? Eu vou ser como Jesus. Se estão agindo como os discípulos, impedindo as crianças, eu vou fazer a diferença. Eu vou ser como Jesus, porque eu quero tocar nessas crianças. Amém? E, em quarto lugar, a igreja que as crianças precisam, o ministério infantil que as crianças precisam, é um ministério que se conecta. O que Jesus fez depois disso? Depois de ensinar os discípulos a visão correta, ele se indignou e ele ensinou a visão correta acerca das crianças. E a Bíblia diz que ele se conectou com elas. Versículo 16, tomou as crianças nos braços. Jesus se conectou com as crianças. Ele pegou elas, olhou nos olhos. Você chama as crianças pelo nome lá no Ministério Infantil? Você percebe a individualidade de cada uma? Nós precisamos olhar nos olhos, nós precisamos nos abaixar na altura delas, se conectar com essas crianças. E aí eu adoro isso, porque lá na nossa igreja a gente também tem o My Kids, né? Vocês têm o My Kids aqui, né? De cadastro das crianças. A gente também tem. Então as crianças ficam etiquetadas com o nome. E aí a criança chega, e aí eu viro e falo, oi, João! E ele vira, como que você sabe meu nome? Eles adoram. Eles nem imaginam que tem uma etiqueta com o nome deles, né? E aí eu estou falando, às vezes eu sei o nome, claro. Mas às vezes é um visitante. E quando chama pelo nome, se conecta. Chama a criança pelo nome, se conecta com ela. Jesus fez isso, ele se conectou. E sabe, nós precisamos ter essa sensibilidade para se importar com cada criança. Teve uma líder no nosso ministério que foi tão precioso. Ela disse que estava ministrando a aula e tinha uma criança assim de uns 8 anos, que ele estava diferente naquele dia. Ela falou assim para mim, pastora, ele não estava assim tão choroso, não, mas eu percebi que tinha alguma coisa diferente nele naquele dia. Acho que foi pelo Espírito. E eu percebi que ele não estava normal. E naquele dia eu chamei ele para conversar no final. E eu perguntei, o que aconteceu com você? E naquele dia ele falou, meu pai saiu de casa. É porque o meu pai largou a minha mãe e eu estou muito triste por isso. Naquele dia, aquela líder falou, eu vou orar com você. Então durante um mês nós vamos orar e jejuar. Ela se conectou com ele. E ela orou e jejuou por ele. Passou um tempo, o pai daquele menino se converteu. Se batizou. No batismo, o filho estava em lágrimas, falando, é porque eu orei, ele está batizando. Isso foi uma bênção. E por que isso aconteceu? Uma líder se conectou. Às vezes tem crianças lá no seu ministério, andando, às vezes a criança está diferente naquele dia, você nem percebe. Você não se conecta com ela. Nós precisamos nos conectar, irmãos. Olhar nos olhos, perceber que aquela criança tem algo. Às vezes ela passa por lutas. Existem crianças que passam por situações tão terríveis que às vezes nós nem imaginamos. Uma dessas eu me conectei conversando com uma criança e ela foi e falou, lá na minha casa essa semana não tinha o que comer. Eu falei, meu Deus, e se eu não ouvisse essa criança? E se nós não ouvíssemos? Irmãos, nós temos que nos conectar como Jesus se conectou. Um ministério que se conecta, ele enxerga a criança. Ele enxerga, ele vê aquela criança. Jesus viu as crianças. Ele se conectou com elas. Será que você na sua igreja, você se conecta com as crianças? Pensa na seguinte cena. Momento da palavra. Acabou o momento do louvor. Acabou o momento do louvor. E aí os irmãos estão lá de pé. E aí o pastor vira e fala assim, agora vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela, Deus te abençoe. Aí tem um adulto, uma criança e um adulto. E aí você fala, Deus te abençoe. E a criança fica lá no meio assim. Se conectou com ela? Não. Agora você acha que lá no mundo vão se conectar com ela? Rapidinho. Em conexão 5G. Vão se conectar rápido. E às vezes aqui na igreja a gente não se conecta, a gente não se importa, a gente não enxerga. Jesus se importou, ele tomou nos braços. Essa deve ser a nossa atitude, irmãos. Tomar nos braços, se conectar com as crianças.
E em quinto lugar, uma igreja que é a igreja que as crianças precisam, um ministério que é o ministério que as crianças precisam, é um ministério que abençoa. Abençoa. Depois que Jesus tomou as crianças nos braços, no versículo 16 a Bíblia diz que impôs-lhes as mãos e as abençoou. As crianças, elas precisam sair do nosso ministério abençoadas. Elas precisam sair diferentes. Esse é o ministério que Deus espera de nós, um ministério que impacta a vida das crianças, que abençoa a vida das crianças, que tem a pretensão de gerar transformação, de trazer bênção para as crianças, para as suas famílias. Um dos dias que foram bem marcantes no meu ministério foi o dia que eu encontrei uma líder no final do culto Kids em lágrimas. Ela estava chorando muito, e aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, hoje a ministração não foi boa, as crianças não saíram abençoadas. Hoje estava uma bagunça e as crianças não receberam a palavra. E por que meu coração se alegrou naquele momento? Porque aquela líder não saiu assim, tá bom, é assim mesmo. Ela não saiu assim, mais um dia no Ministério Infantil, bati meu ponto, fiz no dia da minha escala. Não, ela saiu preocupada porque as crianças não tinham sido abençoadas. Você tem a pretensão de abençoar as crianças lá no seu ministério? Você tem a pretensão de sair de uma ministração, sair de uma aula falando assim, nossa, essas crianças foram abençoadas. Hoje elas receberam essa palavra, hoje eu tenho certeza que a vida delas foi marcada. Hoje eu tenho certeza que isso aconteceu. Ou será que você vai sem nenhuma pretensão? Irmãos, não perde seu tempo não. Perde seu tempo não. Esses tempos atrás, uma irmã, líder de ministério infantil de uma outra igreja, me convidou, conversando comigo, ela falou assim, pastora, eu não sei o que acontece, mas ninguém quer liderar a célula de crianças lá na minha igreja. O povo não quer liderar a célula de crianças, e eu estou chamando, estou convidando, estou mostrando tanto que a gente precisa, e os irmãos não querem liderar. Eu até falei para eles assim, irmão, você não precisa fazer nada não, só junta as crianças lá, fica olhando as crianças pelo menos, nem assim o povo quer. Aí eu falei assim, nem eu ia querer. Aí ela regalou assim, como assim? Eu falei, irmã, você acha que eu ia querer perder a célula de adultos, que é uma bênção, compartilhando a palavra, recebendo de Deus, tendo a comunhão dos irmãos, para eu ficar olhando as crianças, para elas não atrapalharem a célula de adultos? Estou fora, minha vida tem mais significado. Eu tenho mais propósito de vida do que isso. Agora, se você me chamar para marcar a vida dessas crianças com a glória de Deus, se você me chamar para fazer a diferença na vida delas, ensinando a palavra, gerando vida no coração delas, eu estou dentro. E aquela irmã entendeu, naquele momento, que nós devemos ter a intenção de abençoar a vida delas. Elas têm que sair dali diferente, elas têm que ser abençoadas. Foi o que aconteceu com a menininha de 4 anos. Lá no nosso ministério, nós estávamos ministrando sobre Abraão e Sara, quando eles oraram pelo impossível, e Deus fez o impossível, dando um filho a eles. E a gente falou, o que é impossível na sua vida? O que é impossível na sua vida que você acha que não vai acontecer, mas Deus pode fazer? Aquela menininha falou, o meu pai voltar para casa. Quantos pais saindo de casa, né, gente? E ela falou, meu pai voltar para casa, ele saiu de casa. E aí naquele dia nós oramos por ela. E sabe o que aconteceu? A mãe dela me mandou mensagem no Instagram, naquele dia. Pastora, minha filha chegou em casa falando que hoje no culto Kids, ela orou para o papai voltar para casa. Eu falei, é verdade, nós tivemos um momento de oração por isso. Ela falou, tem 3 meses que meu marido saiu de casa. Me ajude em oração, pastora. Eu falei, estarei em oração junto com a sua filha. Irmãos, aí eu comecei a clamar ainda mais. Eu falei, Senhor, ouve a oração dessa criança. Passaram-se 3 meses. Ela me manda outra mensagem no Instagram. Pastora, meu marido voltou para casa. Irmãos, famílias inteiras esperam para ser abençoadas através da sua vida no ministério infantil. Crianças esperam ser abençoadas, crianças esperam para receber significado, propósito de vida, através da sua vida. Elas estão à espera de alguém que mostre para elas o quanto elas são importantes e o plano incrível que Deus tem para a vida delas. Deus fará isso através de você. Quantos querem ser esse instrumento de Deus para abençoar essas crianças? Então fica de pé no seu lugar.
Se puder o pessoal do louvor subir. Não seja despretensioso. Vá para o ministério desejando frutos. Viva o seu ministério desejando esses frutos. Desejando testemunhos, desejando que as crianças sejam abençoadas através da sua vida. Irmãos, eu sei que Deus tem mais para fazer através de mim. Ainda é pouco. Você também quer viver mais? E eu quero convidar você então a sair do seu lugar. Quem quer viver mais? Quem quer ser essa igreja que as crianças precisam? Se você quer ser essa igreja que as crianças precisam para que elas cheguem aqui no Ministério Infantil, elas encontrem isso. Elas encontrem aqui uma igreja que se indigna por elas. Elas encontrem aqui uma igreja que se conecta com elas. Elas encontrem aqui uma igreja que vai abençoá-las, que vai se importar com cada uma delas. Se você deseja ser essa igreja, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente falando isso para o Senhor. Se você quer ver os frutos abundantes lá no seu ministério, se você quer que crianças sejam abençoadas de maneira sobrenatural, peça isso para o Senhor agora. Saia de uma forma profética. Se você der um passo diante do Senhor, Ele já está vendo isso. Ele já está vendo o desejo do seu coração de ver uma revolução acontecendo ali. Aleluia, Senhor. Nós oramos a Ti nesse momento. Senhor, nós te pedimos que o mesmo coração que há em Ti, a mesma urgência que há no seu coração, a mesma importância que o Senhor vê o ministério com crianças, que esse seja o nosso coração. Deus, que aquela igreja que as crianças precisam, elas encontrem aqui. Que nós possamos ser exatamente a igreja que as crianças precisam. Que sejamos, Deus, uma igreja que se parece com o Senhor, que tem a mesma atitude que o Senhor teve. Nos livra de ter uma atitude como a dos discípulos, de afastá-las, mas que nós possamos conduzi-las a Ti, que possamos conduzir as crianças ao Senhor, que não retenhamos a bênção das crianças, que possamos nos indignar quando algo contrário, quando algo que quer afastá-las de Cristo vier se levantar, que nós possamos nos indignar e ter uma ação como Jesus teve. Senhor, eu quero profetizar muitos ministérios aqui, frutificando, vivendo testemunhos. Senhor, que testemunhos de transformação das crianças, de transformação de famílias, possam surgir através de cada um desses irmãos. Senhor, nós nos colocamos aqui, Senhor, à Tua disposição. Nos usa para marcar essas vidas. Nos usa para marcar essa geração. Nos usa, Senhor, de maneira extraordinária, como nós não podemos pensar ou imaginar. Nos usa, Deus, para marcar essas crianças com a Tua glória, para conduzi-las ao propósito que o Senhor tem para cada uma delas. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Jesus. Oh, nós não temos nada, Senhor, nós não sabemos por nós mesmos, mas dependemos do Senhor e Te pedimos, usa-nos porque essa geração espera que nos levantemos, espera por nós. Levanta, Senhor, cada líder que está aqui hoje, para levantar outros milhares de líderes que farão a diferença na vida dessa geração. É o que eu Te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Peça que o coração de Jesus cresça em você, que a atitude dEle apareça através da sua vida. Eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos.
aquilo que o Senhor pensa, seus pensamentos em relação às crianças, cresça na nossa mente. Os teus sonhos em relação a essa geração, cresça no nosso coração. Cresça em nós, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode levantar suas mãos ao Senhor e dizer: eis-me aqui, Jesus. Me usa para abençoar essa geração, para me indignar e agir em favor delas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode... Amém. Você pode abraçar a pessoa do seu lado, declarar uma palavra de Deus sobre a vida dela, sobre o seu ministério. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Põe o Instagram aí pra mim, por favor. Gente, a gente vai ter um intervalo agora, tá? 20 minutinhos, hein? Tem um monte de comidinha gostosa ali no pátio da igreja. Vocês têm 20 minutinhos para poder ir lá. Se quiserem tirar foto também, aproveita esse intervalo, tá? Porque a gente hoje está com a programação cheia, então é tudo corrido, hein? Então aproveita para tirar foto também. E Deus abençoe vocês. Olha o Instagram da pastora Wilson, ó. Segue ela aí. Olha lá, tem até o QR Code. Conseguiu fazer, pode. O livro da pastora Aline Santos também lá.